Você já imaginou o tamanho dos desafios de RH que uma empresa brasileira de tecnologia enfrenta ao virar global? Com operações por diversos países, o Ibank se tornou, nos últimos anos, uma das maiores empresas de meios de pagamento do mundo. E nesse episódio do Gestão de Pessoas, seu podcast semanal de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento, divulgado toda quinta às 19 horas no YouTube da The Force Sales Company e em mais de 10 plataformas de podcast diferentes, vocês vão conhecer todos os detalhes de como o RH da empresa funciona. Para isso, nós temos a honra de receber hoje aqui no programa a Patrícia Badaró, gerente sênior de gestão de pessoas da empresa. Se você quer entender tudo sobre os desafios de RH de uma empresa brasileira global, fica por aí até o final que o episódio está imperdível. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o podcast oferecido pela The Force Sales Company com apoio do time de gestão de pessoas do Grupo Tigre. Então, para começar, queria dar muitíssimo boas-vindas à nossa convidada de hoje, a Patrícia. Como é que você está, Patrícia? Tudo bem? Rodrigo, muito bem, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. Espero que possa agregar aí para os ouvintes desse podcast também. Não tenho dúvida que vai agregar muito, Patrícia, porque acho que o case do Ibanks é uma referência, né? Sem dúvida. E você, Paty, tudo bem? Tudo bem, tô ótima, muito feliz de estar aqui hoje. Tenho certeza que vai ser um episódio muito interessante. Tenho muitas dúvidas aqui para perguntar para a nossa convidada, então estou muito feliz. Boa, legal. A gente estava se alinhando aqui antes de entrar ao vivo, né, Paty? Que eu vou te chamar de Paty e a Patrícia de Patrícia. Combinado. Para a gente não... para a gente se entender aqui, né? Patrícia, para a gente começar, conta um pouquinho mais sobre o Ibanks e sobre você, para que a gente criar um pano de fundo para quem está nos acompanhando e não conhece tanto sobre vocês. O Ibanks, ele foi criado em 2012, aqui pelos nossos três fundadores, o Alfonso e o João Wagner, e na mente deles, o que eles tinham como objetivo é dar acesso, né, a marcas globais para os consumidores em mercados emergentes. Então, hoje o Ibanks, ele é um parceiro global de processamento de pagamentos, né, para esses grandes players globais aí, e a gente está em constante expansão. Então, quando a gente pensa na América Latina, quando a gente pensa na África, quando a gente pensa na Índia, então é para lá que a gente está indo, é para lá que a gente está, né? Então, super, super feliz. E eu estou aqui desde 2018, dentro do time de RH, que a gente chama de time de People, né? Entrei aqui dentro de desenvolvimento organizacional, fui assumindo mais responsabilidades, e hoje estou à frente aí do time de RH aqui do Ibanks de forma global. Que bacana. Legal. Nossa, Bom, um baita desafio. Super, Paty, queria entender um pouco com você. Você está desde 2012 numa empresa que foi se transformando e provavelmente de maneira muito rápida, né? Quais foram os principais desafios de RH que vocês tiveram que passar nessa jornada e quais deles mais te desafiou, assim, né? Mais está sendo difícil aí para você no seu dia a dia hoje? Eu tô aqui desde 2018, na verdade, né? O Ibanks foi fundado em 2012. Acho que eu pensando no global, Paty, chama de Paty também, Sem problema. é quando a gente pensa que não adianta a gente ir com uma mentalidade local para o global, né? Acho que a gente tem que ter uma mentalidade global entendendo a necessidade local. A gente aprendeu muito isso no processo de recrutamento e seleção, no processo de crescimento de marca empregadora nos países também. O entendimento da localidade ele é fundamental. E a gente fez isso, trazendo um pouco de exemplo aqui já, né, para tangibilizar a nossa conversa, a gente fez isso muito com o crescimento de parcerias locais. Então, quando a gente vai para um país, a gente forma primeiro os parceiros locais, pensando no RH, né? Então, eu penso num parceiro de folha de pagamento, eu penso num parceiro de recrutamento e seleção, para eu poder entender de fato a localidade e aí sim conseguir acessar esses futuros e-bankers, que é o que a gente fala aqui, a gente se chama de banker, né?
para a gente acessar esses futuros e-bankers, futuros colaboradores aqui do e-banks, né? Bacana. Maravilha. Patrícia, e conta agora para a gente um pouquinho de como é que está a alocação de gente de vocês. Quer dizer, em quais países vocês têm pessoas e qual que é a quantidade aproximada, né? Em termos de percentual, a gente tem ali 80% na América Latina, posso dizer assim. A gente tem países como Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile, tem Estados Unidos, tem banker na África do Sul, a gente tem banker na África ali também, em outros países, Índia e China também. Então, nosso time da China também é bastante significativo hoje para a nossa operação em termos de volume. Eu tenho, inclusive, uma pessoa de RH do meu time que fica lá em Xangai. Aprendo muito, muito com ela, diariamente. Então, para mim, também é uma oportunidade incrível conhecer essa outra cultura, né? Tive a possibilidade de visitar Xangai no passado também. Para mim, foi incrível. Acho que pensando nos RHs que nos escutam aí, uma oportunidade é conhecer a localidade, né? Quando a gente pensa de mentalidade global, se você está ali presencial, você consegue aprofundar mais ainda na cultura local e consegue pensar diferentes perspectivas quando você vai desenvolver e desenhar produtos ali para aqueles colaboradores. Isso que a Patrícia traz é super importante, assim, né? Aqui na Tigre também a gente tem vários países e muitas vezes quando você é a matriz, né? Porque no final do dia, aqui é a matriz, né? Curitiba é a matriz do e-banks e, no caso da Tigre, Joinville. A gente não pode pensar com aquela cultura local. Você precisa pensar com a cultura do país. E isso é extremamente... Eu acho que isso que ajuda a fazer a diferença no negócio. Não sei se você concorda, Paty. Total. Acho que a escuta ativa da localidade, ela é fundamental. E é uma liderança próxima, né, Paty? Acho que o RH aqui, ele vai entender a localidade, mas quem vai colocar para rodar, quem vai, de fato, executar na ponta, que é o que a gente fala, é a liderança. Então, quanto mais próxima essa liderança tiver, mais fácil e os produtos que você vai desenvolvendo enquanto RH vão ficar muito mais adaptáveis à localidade também, né? E aqui no e-banks a gente tem líderes brasileiros fazendo gestão de norte-americanos, fazendo gestão de chineses. Então, como a nossa estrutura ela é bastante multicultural, multidisciplinar, permite essa proximidade da liderança e o entendimento também de cada especificidade de país, né? Porque eu acho que a linha mestra da cultura corporativa, né, da cultura do e-banks, é o que garante também engajamento, né, das pessoas, garante identidade ali e garante a conexão com essa cultura. E essa linha mestra, ela é garantida via liderança, né? Acho que o nosso papel aqui é fortalecer o entendimento, o engajamento dos líderes na cultura corporativa para que daí sim a gente consiga chegar ali em todos os e-bankers. Mais uma vez, Rodrigo, acho que prova aqui que o papel da liderança ela é fundamental no trabalho de gestão de pessoas, né? A gente já fez vários episódios falando sobre o papel de liderança e aqui, mais uma vez, a gente tem a comprovação, né? E aí, Paty, queria entender como é que você engaja as pessoas desses diferentes países, né? Lógico que tem muito a ver com o que a gente falou agora sobre a liderança, mas o que tem dado certo, né? Nos ajuda aqui a entender, poxa, quero trabalhar numa empresa que é global, como é que eu faço para engajar todo mundo, né? É um super desafio, Paty, obrigada por trazer, eu acho que é um super desafio, né, engajamento, acho que não só pensando Brasil, mas pensando global, eu vejo duas coisas bem importantes, que é a questão da liderança próxima e da linha mestra da cultura corporativa, que são os nossos valores também, né? Então, quando a gente consegue tangibilizar os valores por meio dos comportamentos esperados, né, e o que a gente consegue também trazer isso de uma comunicação muito clara para os bankers, fica mais fácil esse engajamento, né, quando as pessoas se identificam. Mas a liderança próxima e a escutativa faz toda a diferença mesmo. A gente tem criado espaços de troca também, então a gente tem reuniões de gestão, né, semanais. Então essas reuniões de gestão, ela faz com que as pessoas
gerem accountability também, mas também faz com que as pessoas se conectem, né, de uma forma focada na resolução de problemas. Adora focar em resolução de problemas, aqui acho que faz parte da cultura isso. E também tem uma questão de você também entender e respeitar muita especificidade, né? Então, quando a gente pensa em time zone, por exemplo, são diferentes fusos horários. Então, quando a gente foi criar um ritual, um evento, a gente pensa, respeita os horários das pessoas também. Parece muito simples, mas no dia a dia ele é super complexo, né? Esse processo de fazer uma reunião específica, num time zone específico para abarcar tanto Estados Unidos, China, África. Então, a gente tenta respeitar ao máximo isso também, né, para pensando ali no bem-estar de cada um. A gente também tem alternativas muito específicas. Então, por exemplo, a gente tem um ritual bem importante, que são os nossos happy hours, né? Ele é um momento de troca, de engajamento entre os times também. Então, quando a gente pensa num happy hour lá na China, a gente vai pensar local, como eles gostam, quando a gente pensa aqui em São Paulo, por exemplo, que nossa matriz aqui em Curitiba, a gente também vai pensar na especificidade do local, pensando em trânsito, pensando em locomoção, então é um cuidado específico para cada um. Mas eu acho que a linha do engajamento, ele está muito mais atrelado à liderança próxima e essa liderança alinhada à cultura da empresa também. Legal. E dos países que você... Vou armar uma pequena armadilha aqui para a Patrícia, mas não vai causar nenhum problema. Mas dos países que vocês têm operação, Patrícia, qual é aquele que mais desafia vocês? Em termos de engajamento, de cultura? Poxa, você me armou de armadilha que eu não vou conseguir responder, porque para mim eles têm o mesmo nível de desafio, sabe? Olha aí, você desviou da armadilha. Não, mas eu posso talvez te ajudar, Paty, aqui, ó. Eu tenho operação hoje nos Estados Unidos e para mim hoje, a operação que... Eu tenho operação na China também, mas é um escritório muito pequeno. O que mais me dá trabalho hoje é a cultura do americano aceitar que uma empresa brasileira está no seu território com outro olhar sobre o processo de trabalho. Porque a gente tem uma paixão pelo trabalho, o latino pelo menos, que é muito diferente do americano. Eu não sei, Paty, se você percebe a mesma coisa, se você tem essa dificuldade, mas respondendo aqui a tua pergunta, para mim é muito isso. Assim, tanto é que a gente está com todo um projeto de cultura agora voltado para os Estados Unidos, para que a gente possa ter essa linha mestra igual, que é o que a Patrícia trouxe. Assim, então, ter essa linha mestra, ela precisa ter em todos os países. E isso, para mim, é o maior desafio. Então, para mim, hoje, os Estados Unidos é o grande desafio. Não sei, Paty, se para você é o mesmo, China, talvez, né? Para mim, não vejo muito, sabe, Paty? Porque os Estados Unidos, eles são bastante... Os americanos são muito pragmáticos e a gente tem uma cultura muito pragmática também. Então, assim, a gente brinca, né? It is what it is. É o que é e como que a gente vai fazer para que seja melhor para cada um. Eu estava conversando esses dias mesmo com a pessoa que trabalha comigo na China, né, a minha gerente de RH de lá, e ela falava assim, Paty, eu acho que essa questão de barreira cultural está muito mais nas nossas mentes do que a gente imagina, porque nós somos seres humanos com necessidades muito parecidas, nós queremos ser respeitados, fazer um bom trabalho, ser bem remunerado e garantir o cuidado com as pessoas. Então, olhando para essas 4 questões que ela trouxe, eu falei, poxa, é muito parecido, acho que todo mundo quer ter um bom desempenho, quer ser reconhecido pelo um bom trabalho, quer ganhar o justo pelo seu trabalho ali também. Então, a gente, né, olhando para essa base, ela é muito parecida nos outros países também, porque são seres humanos com necessidades individuais que muitas vezes vão se conectar com as necessidades da empresa, outras vezes não, né, depende do motivador de cada um. E eu acho que essa proximidade de entendimento de cada cultura, ela é incrível, porque a gente se conecta em alguma linha. Então, os americanos, a gente se conecta nessa forma de ser pragmático, né? De resolver o problema e ser direto ao ponto. Muito legal. Mas aí tem uma diferença interessante aqui, né? Na questão do contexto de RH Tigre e contexto de RH Ibanks. Porque... o segmento de tecnologia, ele tem uma cultura nivelada globalmente, né?
Então a gente tem uma homogeneidade já do entendimento do que é esperado de uma pessoa que trabalha numa empresa de tecnologia, numa startup e tudo mais. O segmento de construção, ele é um segmento muito tradicional no mundo todo. E diferente em cada país. Exatamente, Então, geralmente até a faixa etária é diferente, então, tem uma questão geracional. E também o modus operandi do segmento, né? Porque é um segmento que você vai trabalhar com o varejista de material de construção, que é a raiz da raiz. Imagina o varejista de material de construção do Texas. É isso aí. Né? É aquela raiz mesmo, né? A pessoa raiz texana e tal. Então, acho que tem um contexto também setorial aí que muda a perspectiva, né, do desafio. Muito legal isso. Paty, você falou... bem colocado. Desculpa, bem colocado, Rodrigo. Você falou um pouco ali sobre bem-estar, né? Como é que os profissionais estão bem em cada uma das suas unidades, né? Como é que você adapta as suas políticas, né, de bem-estar, de benefícios para a necessidade local? Você tem um mínimo múltiplo comum? E aí, entrando em cada país, tem o seu? Como é que funciona? A gente olha para cada país, a gente tem o parceiro ali, né, local também que nos ajuda. Então, a gente também tem parceiros de folha, tem parceiros de relações trabalhistas, tem parceiros de tudo ali para ajudar a gente também a entender o local. E quando a gente pensa nos benefícios, a gente também faz pesquisas de mercado e entende o que a lei daquele país oferece, né, que é base, que eu preciso fazer isso para ser compliance, para estar dentro das linhas ali de relações trabalhistas. E aí eu ofereço mais do que isso, pensando no Ibanks, né? Então, dependendo do país que tem X números de férias, a gente oferece mais porque o Ibanks tem isso como premissa. Então, a gente vai adaptando de país a país, sempre pensando em um pouco a mais, porque aqui a gente sabe que o Brasil, ele traz isso, né? Então, por exemplo, férias, a gente tem possibilidade de ter mais dias de férias, licença maternidade, licença paternidade, né? Isso tudo a gente adapta de país a país, oferecendo um pouco a mais do que a legislação vigente no local. Então, a gente sempre faz também pesquisas de mercado para ver o que os concorrentes estão fazendo também, para a gente ficar competitivo aí nesse mercado de tecnologia que está super competitivo e só cresce a competitividade também. Ele é um mercado muito dinâmico, né? Então, o contexto salarial, de benefício, de concorrência de mão de obra, ele muda demais, né? Então, exige muita agilidade ali do RH, né? Sem dúvida. E conta um pouquinho como é que é o trabalho de vocês, Patrícia, na parte de consolidação de cultura, né? Pensando nessa dispersão geográfica, pensando nesse contexto de tecnologia, que é o segmento que geralmente tem mais turnover, os profissionais têm um nível de exigência maior também, então eles entram na empresa com expectativas já maiores, né? Conta um pouquinho de como é que é o desafio de fazer uma aterrissagem cultural nos novos e uma perenização da cultura no time como um todo, né? Legal. Acho que a gente tem um trabalho forte de onboarding, né? Quando a pessoa entra ali nos primeiros dias já, de entendimento sobre a cultura, sobre os nossos valores, sobre as nossas competências, comportamentos esperados. Bem forte também dentro da área, né? Com a liderança, a gente tem o mate, que a gente chama como se fosse um buddy, a pessoa que acompanha ali os primeiros 3 meses de cada um. A gente faz pesquisa de adaptação cultural ali nos primeiros 30 dias também, trazendo um pouco bastante de exemplo, né, do que a gente faz. A gente tem um framework de performance muito bem estabelecido com as competências esperadas, então as pessoas sabem o que se esperam delas em termos de comportamento, né, por nível de complexidade também. Então, o que eu espero de um líder da companhia é diferente do que eu espero de um contribuidor individual, né? Então, deixar isso bastante claro para as pessoas quando elas estão aqui. A gente tem algumas ativações de desenvolvimento de líderes também, baseado nisso. Então, a gente tem trimestralmente essas ativações de desenvolvimento de liderança baseado nessas competências também, porque o que a gente acredita muito é a força da cultura por meio da liderança, de uma liderança forte, de uma liderança engajada.
E também toda a jornada, né, a gente reforça muito isso que é esperado em relação à cultura. E a gente consegue mensurar isso por meio de pesquisas também de engajamento, né, que a gente usa bastante pulsos aqui, pensando no ambiente ágil, rápido, não dá para esperar uma pesquisa, no nosso caso, complexa e fazer isso a cada ano, mas a gente tem feito isso de forma periódica para medir como é que está o engajamento e como é que também está a cultura ali né, na cultura tocando as pessoas de uma forma global. Lá no passado a gente tinha esse desafio, porque no passado a gente fazia mais localizado, então a gente olhava para isso de uma forma muito segmentada, e hoje, como a estrutura nos proporciona não ter essa segmentação, então, como eu disse, né, tem uma estrutura, por exemplo, que o líder está aqui no Brasil, o time está na China, o time está nos Estados Unidos, então isso a gente começou a criar, né, processos que conseguiria tangibilizar essa cultura de forma global também. Então, nossas pesquisas de engajamento hoje é uma plataforma única, as avaliações todas em plataforma única, todas as nossas ferramentas, elas, por mais que elas estejam sendo criadas daqui da nossa matriz, ela toca todos os e-bankers ao redor do mundo inteiro. Muito legal. Qual é a última unidade agora que vocês estão? Qual é o último país que vocês chegaram? A gente chegou na Índia, Na né? Índia agora. Recentemente. Uhum. Há quanto tempo? Foi esse ano, né? A gente lançou, foi no final do ano passado, na verdade, que a gente começou. No final do ano passado que a gente começou as operações lá, e aí a gente já tá bem animado, assim, com a E Índia. você A África do Sul também é incrível, Legal, foi incrível chegar na África do Sul, eu pude participar desse processo, né? Quando eu entrei aqui, a gente já estava na América Latina, né? Nos países da América Latina, e quando anunciamos a expansão ali para África, Índia, eu pude participar e ver o engajamento dos times, o orgulho também de pertença dos times em relação a essa expansão, né? Que legal, é isso que eu ia perguntar, assim, né? Porque Índia é a cultura muito diferente da nossa, né? E você entende que eles estão se adaptando bem à cultura Ebanks, enfim, no final o país tem uma questão tecnológica super grande, né? Tem uma força aí de uma produção tecnológica, mas estão se adaptando bem à cultura Ebanks? Eu acho que a gente volta àquela história da tecnologia, né? Que a cultura da tecnologia ela é bastante parecida em todos os países, assim. Também acho que volta dessa questão do indivíduo, né? Então, a gente tem uma cultura muito flexível aqui no Ebanks. Ela é muito aberta. E eu acho que isso facilita, independente do local que você estiver, assim, do mundo inteiro. Então, essa forma de transparência que a gente bate muito na tecla, sabe, em todos os nossos processos, do quanto a gente precisa ser transparente, autônomo, com accountability, responsabilidade, acho que reforça isso nas pessoas, sabe? Muito legal, muito bom. E uma coisa que a gente percebe que muitas empresas fazem nessa expansão global eu vou usar uma palavra aqui, não sei se é a melhor, é um colonialismo cultural, né? Quer dizer, você pegar um brasileiro e a pessoa abrir o escritório, né? Ser sempre um brasileiro, né? Ou uma pessoa do país de origem da empresa abrindo esse país, né? E com isso a pessoa já leva a cultura da empresa no kick-off ali do país. Vocês vão também por esse caminho ou vocês já fizeram startups de país com 100% de pessoas do país? É do país, Rodrigo. A gente faz ao contrário aqui. Que legal. A gente faz ao contrário. A gente sempre contrata o local, entendendo que o local que vai saber bem do produto, bem dos clientes, né? Então, isso pra gente, e a gente entender a cultura também por meio dessa pessoa que é a chave no local, né? Então, mesmo líder, Paty, com uma pessoa mais sênior da posição dentro das estruturas e traz esse conhecimento também do local para a gente. Isso é muito interessante, A gente faz o oposto. Aqui eu já tentei em alguns outros lugares colocar uma pessoa local. É muito complexo. Então, num primeiro momento, a gente acaba colocando um brasileiro e aí vai organizando o processo para que depois... A liderança, né? Obviamente, principalmente. E, obviamente, os demais são todos locais, porque faz todo sentido. E eu acho que a gente precisa mesmo entender o cliente
naquele país com as pessoas que moram ali naquele local. Mas bem interessante isso que você está trazendo de ter Paty, acho que local. uma coisa que é bem legal é que a gente traz a pessoa aqui para o Brasil e faz um onboarding com ela mais duradouro no começo. Legal. Então a gente traz a pessoa, fica umas 2 semanas aqui com a gente, entendendo como que é a cultura da empresa, como que é a cultura brasileira também, né? A gente faz uma imersão ali com eles logo no início, para também entender onde eles estão pisando. Que legal. Entendi. Isso é A ótimo. pessoa vem para fazer happy hour aqui, porque o melhor lugar para fixar a cultura é no happy hour. Isso, muito bom. Isso faz parte, é a cerejinha do bolo, eu acho. É isso aí. Agora, falando um pouco de desenvolvimento e de oportunidade, né? Para mim, esse onboarding já é uma oportunidade, enfim. Mas como é que vocês conseguem fazer esse processo, né? Vocês fazem igual para todo mundo? Existe job rotation, né? Ou seja, a pessoa pode ir para vários lugares. Como é que vocês estão desenvolvendo e espalhando, né, esses talentos pelo mundo aí? Eu vejo que tem oportunidades sendo criadas o tempo todo. Nossa empresa é muito dinâmica, né? Acho que a estrutura muda também bastante ao longo do tempo. Todo ano a gente adapta a estrutura de uma forma também, porque o mercado está mudando muito, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o que o merchant, o cliente necessita de soluções, a gente precisa olhar para dentro e montar os times em relação a isso. Quais competências eu preciso agora? Esse mercado mudou, a gente está expandindo, esse mercado exige outras competências, eu olho para dentro, faço esse mapeamento e a gente retoma com as equipes, né? E monta a estrutura também para entregar uma estrutura mais ágil para conseguir desenvolver as soluções para o cliente também. Mas, de forma geral, pensando numa forma mais tangível aqui, a gente tem essas reuniões de gestão acontecendo toda semana com times de todos os países. Então, essa visibilidade as pessoas têm, né, ali nos times, as lideranças também trazem bastante. A gente tem, como eu falei, né, o framework de performance, mais ativação e desenvolvimento de líderes de forma trimestral, somado às nossas avaliações de performance 2 vezes por ano, e essas avaliações, elas são calibrações feitas ali, né, reuniões de calibração, acho que é muito parecido como que as empresas fazem, né, de discutir os talentos de forma global, e a gente faz isso de uma forma cross-company, assim, né, toda empresa a gente discute os talentos ali, trazendo visibilidade das pessoas também, de acordo com o escopo, de acordo com a atuação e os resultados entregues nos últimos 6 meses. A gente faz isso de uma forma bastante periódica, né, para trazer e garantir a visibilidade também, e também a gente dá esse reforço em relação ao desenvolvimento, né, então a gente oferece programas ali de desenvolvimento direto para a liderança também. E a gente tem feito, né, usando ali, fazendo alguns internamente para os e-bankers direto, então a gente fez algumas sessões de feedback também, não só para a liderança, mas também para os e-bankers, entendendo que é uma via de mão dupla. Então, esses trabalhos ali, tocado pelo meu time de desenvolvimento, ultimamente, tem trazido bons frutos para a gente também. E tem troca entre países? Uma pessoa estava no Brasil, agora foi para os Estados Unidos, depois para o Paraguai, enfim, tem esse tipo de coisa? Tem, a gente viu agora recentemente, foi um diretor, foi para os Estados Unidos, fez um short assignment, passou um tempo lá, para entendimento também direto dos clientes, né? Eu acho que o time de frontline, a gente consegue fazer isso de forma mais fácil, mas a gente fez, no último ano, a gente fez um programa para a Argentina, onde nós enviamos 30 e-bankers lá para a Argentina, ficaram vivendo a cultura também, para entender um pouco da cultura da América Latina. Ano passado também a gente enviou as pessoas para a China, foi um grupo ali de 10 e-bankers para a China, também para entender e dar suporte local, né? Então, para dar celeridade nos nossos processos, soluções. Então, a gente tem feito isso de forma como se fosse um intercâmbio cultural ali também, né? A gente tem feito isso todos os anos. Isso é muito legal. Isso acho que para todo mundo, né? Para a empresa é extremamente importante porque continua, né, com esse trabalho de cultura, mas para o profissional a experiência que ele ganha é incrível.
assim. Acho que nada se paga, né? Nenhum MBA paga ir um tempo para a China, por exemplo, e entender tudo isso que está acontecendo. Então, parabéns, muito legal. E gera empatia, né, também Sim. em relação às questões locais, né? Então, por exemplo, o pessoal que foi para a China no último, que a gente chama de China Hub, o pessoal que foi para a China vivenciou, eles viram a dureza que é em relação ao time zone, por exemplo, né? Eles estão lá um tempo antes que a gente. Então, domingo à noite, o pessoal de lá está trabalhando aqui, porque eles estão na segunda de manhã deles lá. Então, acho que gera também um sentimento de colaboração maior entre os times e empatia com o outro também, né? Muito legal. E confirmar que a Terra é redonda também serve pra... Sem dúvida. É importante. Patrícia, comenta um pouquinho de quais as tecnologias que vocês usam que salvam a vida de vocês nesse desafio de amarrar todas as estratégias e operações de RH nas pontas, né? Então, quais são os pilares de sustentação tecnológicas aí do RH? E a Paty também, né? Acho que sim, é muito parecido. Perguntar para vocês duas aí, porque acho que tem boas experiências dos dois lados, né? É incrível. A gente vem numa toada de automatizar tudo também, né? Entendendo que muita coisa que a gente fazia no passado que era manual, que não precisava fazer e fica passivo a erro, né? A gente fica muito passível a erro quando a gente tem processos muito manuais. Então, a gente automatizou tudo, desde avaliação de desempenho, ferramentas de pesquisa, dashboard de analytics, comp cycle, né, que é o ciclo de compensation, de remuneração, está dentro de uma plataforma, stock options para as pessoas terem visibilidade de como estão o processo delas também. A gente tem uma toada de movimentação, né, que tem muita gente que faz movimentação, acho que o pessoal faz movimentação por e-mail também, a gente contratou uma ferramenta, tem os cards de movimentação, você consegue ter visibilidade de como está a admissão daquele banker, em qual fase, em qual etapa, tá? E a gente consegue entregar isso num dashboard para os líderes e dar visibilidade também, né, em processos de recrutamento e seleção, tudo. Então, as ferramentas têm sido fundamentais para a gente. A gente criou também no passado ali um chatbot de tira dúvidas direto no Slack, que é a ferramenta de comunicação interna que a gente usa. Então, a gente tem ali um robozinho tira dúvidas, né? Às vezes as pessoas perguntam sobre férias, sobre pontos, sobre questões trabalhistas, sobre benefícios. Então, conversa direto ali com o chat. E a gente tem usado a AI também em vários processos para nos ajudar. Então, clusterização de resposta de pesquisa de engajamento, a AI tem ajudado a gente. A gente fez um prompt para PDI, para as pessoas conseguirem fazer os seus próprios PDIs também, usando esse prompt. Então, a gente tem procurado inovar dentro do RH também, porque eu acho que se a gente não entrar nessa onda de inteligência artificial, a gente vai ficar para trás como profissional de RH, com certeza, a gente não vai conseguir nem conversar com as pessoas mais para frente, principalmente em tecnologia. Então, a gente tem se testado aqui dentro do RH, né, em todos os processos, como que a gente consegue agilizar, deixar mais rápido, mas também deixar mais facilitado ali para os e-bankers. Não sei se a Paty tem olhado para isso. Assim, eu fico escutando e falo, ai, né, que delícia ter uma empresa de tecnologia, né? Mas eu brinco, né, que a Tigre tem mais de 80 anos já e é uma senhora moderna. Né? Eu brinco que ela tem tatuagem, talvez ela tenha até piercing no final. Mas todos os nossos processos de gestão de desempenho, eles já estão todos em sistema, então todo mundo tem uma única plataforma, a gente faz do mesmo jeito. Recrutamento também, então tem, né, uma plataforma que nos guia dentro desse processo. Mas uma coisa que é importante aqui é entender, e a gente falou lá no começo, né, a cultura local. Então, por exemplo, eu, por incrível que pareça, ainda tenho muita dificuldade com que as pessoas dos Estados Unidos utilizem a plataforma de gestão de desempenho. Então, a gente está em alguns locais onde as pessoas usavam papel, não era nem Excel. Então, o meu nível de entendimento, né, de know-how, talvez ele é um pouco diferente do da Patrícia, e isso faz com que a gente tenha que ter mais paciência. Agora vamos colocar só as metas.
Agora vamos avaliar só essa parte. Então, aos poucos, a gente vai trazendo todo mundo para o sistema. Mas eu concordo completamente com a Patrícia, assim, a gente precisa trabalhar e estar na mesma tecnologia que os nossos clientes, porque senão a gente vai ficar para trás, né? A gente acabou de criar aqui o nosso BI com as informações todas, né, de todas as unidades, então isso vai dando facilidades para o próprio gestor, né? O que eu quero muito é que o gestor, assim como ele olha o EBITDA, o capital de giro, ele olha o processo de gestão de pessoas, o turnover, o absenteísmo, o engajamento, enfim, todo o processo de gestão está na mão dele. Né? Então a gente tem que parar de achar que o líder não precisa fazer esse papel, porque é dele também esse papel. Né? Então cabe ao RH dar o suporte, todas as informações e liderança tome as suas decisões aí diante disso, né? Eu achei genial isso que você falou, porque eu acho que a tecnologia, quando ela vem junto de um bom design, ela catequiza a pessoa, Sim. né? Porque você entregar um painel de indicadores de RH bem visuais, bem gostoso de usar, no meu entendimento, é algo que potencializa a conscientização do gestor sobre o papel dele nos temas de RH, né? Sem dúvida. Então, eu sou muito fã dessa parte de tecnologia e design como formas de integrar as áreas, conscientizar, né? Acho que é muito bacana. Muito bom. E um tema que eu acho que sempre vem junto dessa dispersão geográfica é a questão de oportunidades iguais, né? Como é que vocês fazem para criar um ambiente de meritocracia que não privilegia quem está dentro da matriz, né? Que é uma crítica que a gente percebe que existe mesmo empresas muito fortes na parte de meritocracia. A gente olha o Glassdoor e vai ter lá gente criticando. Então é quase que uma vala meio comum haver críticas sobre meritocracia em contextos de dispersão geográfica. Mas como é que vocês fazem para minimizar essa percepção de oportunidades iguais, de ter oportunidades diferentes para pessoas que estão fora da matriz? Falar de meritocracia é complexo, eu acho, no nosso contexto Brasil, né, Rodrigo? Eu acho que olhando para a palavra em si e olhando para o quanto a gente tem de desigualdade, né, social dentro do nosso país. E de outros também que a gente está inserido também, né? Então, acho que olhando para um suporte, de um tratamento mais justo, igualitário, a gente tem os processos nossos que são iguais, porém a gente tem estímulos de desenvolvimento diferentes, né? Então, por exemplo, um super desafio aqui para a gente é a língua, né? Então, quando a gente tem pessoas de diferentes países se comunicando, a gente tem um desafio de comunicação muito grande. Então, o que a gente estabeleceu aqui, por exemplo, é que a língua oficial é o inglês. Então, as nossas comunicações todas são feitas em inglês, os nossos eventos são feitos em inglês. Você não precisa ser super mega blaster em inglês, mas você consegue se comunicar, entender minimamente, é isso. Mas a gente suporta em cursos de idioma. A gente desenvolve as pessoas em idioma. Então, a gente 100% 100% pagos pelo Ebanks, né, os cursos de idioma aqui, que é para dar a chance e dar a disponibilidade ali para as pessoas que não tiveram o privilégio de estudar inglês na sua infância, adolescência, enfim, na sua formação básica. Então, a gente olha para quem está um pouquinho atrás na corrida ali, né, das oportunidades e traz esse desenvolvimento para impulsionar essas pessoas. Do ponto de vista multicultural, quando a gente fala de oportunidades globais, a gente também traz o que se espera e dentro desses processos avaliativos ali, de crescimento, né, a gente tem um Career Path, que a gente gosta de falar dele também, que é um desenho de carreira aqui no Ebanks bastante adaptativo à nossa realidade. Então, a nossa carreira Y, ela acontece de fato. O crescimento não precisa ser só por meio da liderança, né, pela carreira da liderança, mas também o crescimento técnico. Então, eu tenho níveis de pessoas que estão na carreira técnica no mesmo nível de gerência sênior, né? Então, a gente olha para isso de uma forma bastante consciente de crescimento de cada indivíduo aqui. E os outros processos que a gente entende que as pessoas estão
que não tiveram oportunidades como outras, a gente traz em desenvolvimento. Então, a gente tenta abarcar todas as frentes ali para garantir um processo mais justo, mais igualitário, né? É um aprendizado, acho que é um desenvolvimento constante, isso também, porque olhar para esses processos sem viés, né, e trazer isso de uma forma bastante objetiva é o nosso desafio de RH aqui nos nossos processos avaliativos. Então, quando a gente fala de calibração, é para garantir que não só o ponto de vista do gestor seja levado em consideração no momento de uma promoção, de um crescimento de carreira, mas que tenha ali outras pessoas colaborando na decisão também. Então, isso que a gente tenta tirar ali dos vieses dos processos. O processo seletivo, ele também é assim, ele tem entrevistas de times também, então, quando tem uma oportunidade, a gente abre para dentro e para fora, né, as posições. Então, a gente também tem o time avaliando alguns processos seletivos, para poder também ter mais outros pontos de vista na avaliação e garantir ali um processo mais transparente ali também. Eu acho que a Paty trouxe, enquanto RH, da melhor maneira. Eu gosto muito da calibração, porque no final do dia, como ela trouxe, a calibração ela te ajuda a diminuir os vieses e olhar de uma maneira global. E aí eu queria trazer aqui uma perspectiva olhando pelo lado do profissional, porque tem um lado de RH, da liderança, mas tem o lado do profissional, não estando na matriz, de também se mostrar. Então, muitas vezes, né, eu faço mentoria com alguns executivos, então assim, o quanto você está nos projetos estratégicos? O quanto você está dizendo, estou disponível aqui, se precisar de alguma coisa, posso ir para tal lugar. O quanto você está se mostrando dentro da tua matriz para que você também possa ser considerado um talento. Então, partindo do pressuposto de que a carreira é sua, como é que você está se vendendo, e não de uma maneira pejorativa, né? Vendendo realmente, mostrando o seu talento para uma matriz, né? Num lugar onde você não é matriz, como é que você mostra isso para a tua matriz? Então, cabe aqui, tanto à liderança quanto aos profissionais, também mostrarem o seu valor, né? Então, acho que aqui é um outro lado que eu acho que é importante mostrar, né? E super incrível, Paty, porque é o que a gente fala bastante quando a gente trabalha em desenvolvimento individual e os PDIs, né, que é o que a gente fala aqui, é isso, né? Você é o protagonista da sua carreira, então o desenho do teu PDI é feito por você, né, colaborador individual ali, e quem te ajuda, orienta, auxilia é a tua liderança para abrir esses caminhos, né? Então a gente também tem programas de mentoria aqui, né? A gente tem mentores que não estão na matriz também, que funcionam mentorando pessoas que estão na matriz, enfim, né, no HQ, que é o que a gente fala aqui. E essa troca, ela é super importante, né, e esses processos, eles auxiliam a troca também. Muito bom. Muito bacana, muito bacana. Inclusive, eu acho que dá para a gente resumir isso entendendo que não é um processo de político, né? De Não. você fazer um lobby, é um processo de comunicação. Exatamente. Né? Porque é obrigação do profissional se comunicar de uma forma que ele apresente o que ele está fazendo, ele cria uma ponte com o gestor dele, com os pares dele nos outros países. Então, acho que um bom executivo, ele precisa ser um bom comunicador, né? Sem dúvida. E aí, de fato, eu concordo totalmente com o que vocês falaram, porque a pessoa precisa ter essa sagacidade de entender quais pontes ela precisa criar, quais mensagens ela precisa passar, em quais reuniões ela precisa estar e se colocar nisso, né? Não ficar esperando cair no colo. É engraçado porque é um limiar, assim, entre se mostrar demais e na medida correta, né? Porque se você faz demais, de fato você é visto como aquele, tem muita espuma aqui. Será que tem conteúdo mesmo? E por outro lado, se você faz de menos, você não é visto. Então tem que ter esse limite, ele é importante aqui, e eu acho que o grande ponto para mim é trabalhar olhando a sua carreira. Se você tem muita clareza disso, por isso que eu gosto muito desse conceito do protagonismo de carreira. Se você tem isso em si, não vai ser demais, porque as pessoas sabem o que você quer, o teu propósito está condizendo com o propósito da organização e as coisas vão acontecer, né? Então, muito bom. Muito bem, olha lá.
E uma questão demonstre que você se importa, né, Exato. Cláudia? Acho que esse é um ponto também. Se você se importa com as coisas, demonstre que você se importa com essas coisas, né, em relação ao trabalho, porque é o que a gente fala bastante de solução de problema. Você gosta de solucionar um problema, você se importa com ele, então demonstre para as pessoas também que você está se importando e se coloque à disposição, né? Acho que isso faz a diferença. Né? É isso mesmo. É verdade. A gente, como líder, né, nós três somos, você identificar disposição e engajamento é o princípio de tudo, né? A pior coisa que tem a pior mensagem que um profissional pode passar é aquela mensagem blasé, né? Tô boiando aqui na piscina, se precisar de mim, levanta a mão. É isso. Não, tem que estar, se mexendo, né? Tem que ter movimento. Mostrando interesse, né? Porque muitas vezes para nós como líderes a gente precisa ter aquele olho no olho e confiar, falar, puxa, eu vou passar essa responsabilidade, a pessoa vai entregar. E eu acho que essa disponibilidade, esse interesse em construir ponte, esse interesse em se comunicar de uma forma adequada, mostra esse interesse, né, que a Patrícia falou, essa disposição. Então acho que é uma dica importante de carreira isso, né? E para finalizar, Patrícia, eu queria que você desse uma dica aqui para os profissionais de RH que estão nos acompanhando e que estejam em uma posição similar à tua ou estejam em vias de entrar nela ou vislumbrando no futuro isso. Qual que seria a tua dica principal para essas pessoas desempenharem bem um trabalho de RH global? Legal. Acho que RH é sobre negócio, né? A gente fala muito de RH conectado ao negócio, ser um RH estratégico, a gente vem falando bastante sobre isso ao longo dos anos, mas é entender de fato o negócio, entender teu produto, entender o que tua empresa faz para o consumidor e para os clientes, né? Acho que isso é base, a partir daí construir as soluções, né? Com base no negócio. Claro, a gente precisa entender dos subsistemas de RH, né? A gente precisa dominar os subsistemas de RH, entender toda a parte técnica também. Ter uma equipe forte, eu acho, construir uma equipe forte que você confie de fato, né? Porque é a tua equipe que vai te levar para frente, né? Então, se você, por exemplo, não domina tecnicamente uma frente, traga algum profissional que domine essa frente, possa também te suportar ali nas tomadas de decisão. E também criação de aliados dentro da empresa, né? Acho que isso é super importante também, porque o RH não faz nada sozinho, quem é o protagonista, para mim, é a liderança, né? Então, você criar esses aliados com a liderança, você pode também trabalhar criando soluções para que essa liderança seja protagonista lá na ponta, né? Acho que olhar menos para dentro e mais para fora e trocar muito. Pedir opinião, discutir, ouvir, escutar as pessoas de fato, com profundidade, né? E quando você está mais conectado com o negócio, com essa liderança, aí sim você vai conseguir agregar valor de fato enquanto RH, enquanto profissional de RH. Então, para mim, eu deixaria essas dicas. Não tenha medo, ouse. Para mim, eu acho que isso também, né? Tome decisões, não tenha medo de tomar decisões. Acho que a gente está aqui para tomar essas decisões, tomar risco em algumas decisões também, em relação a, poxa, será que essa vai ser a melhor solução para esse momento? Esteja tranquilo em relação a isso, né? Porque eu acho que dentro de tudo que você pode fazer naquele momento, com certeza você vai estar suportado para tomar a melhor decisão. Então, acho que esses são os meus pontos. Acho que eu me desenvolvi muito nos últimos anos aqui dentro do Ebanks. Ele é uma empresa muito dinâmica, né? Com uma cultura muito dinâmica também, que permite que os profissionais que estejam com vontade se desenvolvam também, porque as oportunidades elas aparecem, né? Se você está ali disposto e se coloca à disposição, elas aparecem também. Sim. Bacana. Muito bom. Muito legal, Patrícia. Puxa, muito obrigado aí pelo teu tempo aqui com a gente. Adorei o papo. Super bacana ter esse olhar de dentro, né, de uma empresa tão bacana, né, e brasileira, né? Muito legal isso. Muito então, queria te agradecer demais aqui pelo teu tempo, agradecer também a Paty, né, pela parceria de sempre e convidar vocês que estão vendo o programa pela primeira vez a seguir o programa, curtir, compartilhar
E também avisar que ele está disponível tanto em podcast quanto em videocast no YouTube, né? Então, para quem prefere a versão em áudio, corre lá na sua plataforma de podcast preferida, que o programa é distribuído em mais de 10 plataformas diferentes. Por hoje é isso. Um abraço a todos e todas e até o próximo Gestão de Pessoas. Até lá.